E aí galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos explorar um pouco das ideias de um dos maiores nomes da filosofia ocidental. Estamos falando de Platão, o discípulo de Sócrates que registrou as ideias do próprio mestre e ainda fundou a sua própria escola, a Academia, onde disseminou as suas ideias e ainda foi professor de Aristóteles, outro grande pensador na história do Ocidente. Platão foi um filósofo que nasceu em Atenas no ano de 427 a.C. e faleceu em 347 a.C. O seu nome verdadeiro era Aristócles. Platão significa amplo em grego. Esse apelido tem origem no fato do filósofo ter costas largas. Um fato curioso é que a mãe de Platão, Perictione, era descendente de Solon, um grande legislador que viveu 600 anos antes do nascimento de Cristo e também era prima de governantes atenienses. Esse fato poderia levar facilmente Platão a dedicar-se à vida política. Porém, aos 20 anos de idade, Platão conheceu Sócrates, o filósofo que levaria o jovem a dedicar toda a sua vida à atividade filosófica, essa que deixaria um grande legado na história da humanidade nos anos seguintes. Vamos estudar um pouco das ideias do filósofo. Primeira ideia: mundo dos sentidos versus mundo das ideias. Antes de adentrarmos nesse pensamento, temos que passar por dois filósofos pré-socráticos que influenciaram profundamente o filósofo Platão, sendo eles Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eleia. Heráclito afirmava que o universo estava em constante mutação, ou seja, nada permaneceu o mesmo para sempre. Uma de suas frases mais icônicas é: "Ninguém se banha duas vezes no mesmo lago". Já Parmênides afirmava que o universo não era passível de mudanças, os sentidos humanos não captavam a essência do cosmos. Platão conseguiu consolidar em sua filosofia as duas ideias contrárias dos pensadores em dois mundos, o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. O mundo das ideias é uma dimensão em que todos os objetos, seres vivos e conceitos abstratos, como bem, justiça, coragem e ética, se estabelecem em suas formas puras. Nesse mundo transcendental, nada era passível de mudanças, pois a harmonia, a perfeição e o equilíbrio eram suas qualidades máximas. Já o mundo dos sentidos, a que nossa realidade concreta está inserida, é a que está em constante mudança e é marcada pela imperfeição. Ou seja, o mundo dos sentidos é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Segunda ideia, a alegoria da caverna. Para explicar a distinção entre o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, Platão criou a alegoria da caverna. Suponhamos que um homem foi aprisionado de costas à abertura de uma caverna. Em sua frente há uma fogueira e a parede da própria caverna. Tudo que passa pela abertura da caverna é refletido na parede da mesma, o que faz com que o homem pense que a realidade é as sombras refletidas nessa parede. Mas a verdade é que a realidade não são as sombras refletidas, e sim a realidade está do lado de fora da caverna. Para que o homem possa se libertar dessa ignorância, ele deve abandonar os sentidos, pois eles oferecem um conhecimento falho da realidade, passíveis de erros, e deve dar lugar à razão, que irá trazer à luz o conhecimento verdadeiro. Terceira ideia, cosmologia. A cosmologia, em poucas palavras, é a teoria do surgimento do mundo. Para Platão, o universo é uma criação do artesão divino, a quem ele chama de demiurgo, que organizou a matéria pré-existente, dando origem ao que conhecemos como cosmo. Esse artesão divino é regido pelo bem. Para o filósofo, o bem domina o mundo das ideias e é sinônimo de beleza suprema. Quarta ideia, alma. Para Platão, a alma é superior ao corpo. A capacidade de usar a razão era uma qualidade da alma e fornecia conhecimento verdadeiro, diferente do corpo em que a qualidade é a dos sentidos. De acordo com o filósofo, antes do nascimento, a alma humana habita o mundo das ideias, mas após o nascimento, a alma torna-se refém do corpo, dividindo a mesma em duas, a alma do intelecto e a alma do corpo, que é subdividida em irascível e concupiscente. A alma do intelecto é a única imortal, ela é responsável pela nossa capacidade de usar a razão para adquirir conhecimentos. A alma irascível é responsável pelos sentimentos como raiva, tristeza e alegria. E a concupiscente é responsável pelas nossas necessidades básicas, como sede, fome e libido. Após a morte, a alma deverá voltar ao mundo das ideias. Quinta ideia, política. Uma das novidades que o período áureo da Grécia Antiga trouxe à civilização ateniense era a democracia. Democracia significa poder do povo em grego. Nesse tipo de governo, a população participava das decisões políticas, podendo sortear os seus candidatos e tomar decisões importantes em assembleias.
Porém, após a derrota de Atenas na Guerra do Peloponeso e depois da condenação de Sócrates, julgada por Platão como injusta, o filósofo perdeu a esperança na democracia grega. Então, o filósofo elaborou outra forma de governo que pudesse ser a ideal. De acordo com ele, os governantes comuns não eram capazes de proporcionar uma vida digna à sociedade porque agiam apenas a favor de seus interesses, induzir a população a desejar efemeridades como a riqueza, glória e fama e disputavam o controle pelo poder, comprometendo a estabilidade do Estado. Os filósofos, no entanto, são dotados de conhecimento verdadeiro, guiados pelas virtudes e não rivalizam entre si, e não se deixam levar pelas paixões. Esses tinham a capacidade de proporcionar uma vida digna à civilização. Essa, entre aspas, aristocracia da inteligência seria um governo em que um grupo de pessoas consideradas sábias, ou seja, os filósofos, iriam governar e aplicar as virtudes no dia a dia da população. Esse tipo de governo é conhecido por sofrocracia. Sexta ideia, democracia. A democracia grega dava voz aos cidadãos atenienses nas decisões políticas, mas só eram considerados cidadãos homens acima de 30 anos, filhos de pais atenienses, o que correspondia a apenas 10% da população de Atenas. Apesar de bem excludente, a Grécia foi uma das primeiras nações a adotar essa forma de governo. Porém, Platão acreditava que os filósofos deveriam governar no lugar dos governantes comuns, pois eles não aplicavam virtudes. Pensando em reverter esse cenário, Platão propôs que os governantes se tornassem filósofos, para que assim tivessem acesso ao conhecimento e pudessem garantir uma vida digna à sociedade que governavam. Sétima ideia, a missão do filósofo. A missão do filósofo, para Platão, é investigar as formas puras existentes no mundo das ideias, para então conhecer o sentido do mundo e a essência dos valores morais. Os pensadores, através da razão, adquiriam o conhecimento verdadeiro e longe dos equívocos e contradições dos sentidos. Oitava ideia, os sofistas. Os professores de legislação e retórica na época de Sócrates e Platão eram conhecidos como sofistas. Na época ainda não havia a figura do advogado. Inclusive, um dos filósofos que influenciaram Platão, Protágoras, ensinava retórica e legislação para aqueles que estivessem dispostos a pagar. Para Platão, os sofistas não tinham compromisso algum com a filosofia. A única preocupação deles era ensinar a como vencer um debate, sem compromisso algum em questionar ou buscar pela verdade como fazia a filosofia. Nona ideia, amor platônico. Outro tema abordado nas obras de Platão é o amor. O filósofo grego considera o amor menor que a razão e que o conhecimento. O amor, Eros, que também é o nome de um deus grego, tratado em sua obra O Banquete, é definido como uma atração por aquilo que ainda não se tem, sendo uma constante busca. Ou seja, nunca se realiza, pois se realizasse, deixaria-se de amar. Esse amor pode ser definido como amor platônico. Platão ressalta ainda que, durante a juventude, o indivíduo pode se apaixonar pelos atrativos da beleza física. Mas o homem que foi liberto dos sentidos deveria priorizar as qualidades da alma imortal em favor das qualidades perecíveis e efêmeras do corpo. Décima ideia, contribuições. As ideias de Platão não tiveram influência apenas em sua época. As ideias do filósofo também influenciaram outras escolas filosóficas, como por exemplo o neoplatonismo, fundada pelo filósofo Plotino, sendo uma interpretação mais mística e espiritual das ideias do filósofo grego, que introduziu a teoria da emanação do uno. E também temos a escolástica, escola filosófica que estabelece um motivo racional para crer em Deus e unifica os pensamentos bíblicos às ideias dos filósofos da Grécia Antiga. Enquanto São Tomás de Aquino estabeleceu o vínculo dos pensamentos de Aristóteles aos ensinamentos bíblicos, Santo Agostinho de Hipona uniu os ensinamentos bíblicos às ideias do filósofo Platão. Bem, espero que vocês tenham gostado de ter aprendido um pouco das ideias desse filósofo em apenas alguns minutos. Se gostaram do vídeo, deixe um joinha e comente quais outros pensadores eu posso trazer nesse canal. Muito obrigado por assistir e até